Durante nosso caminho de desenvolvimento, a gente sempre escuta falar uma palavrinha mágica, né? Framework. O que é framework? O que tem dentro do framework? Por que o framework é tão especial? Quando a gente deve ou não deve utilizar? Independente da linguagem que você programa, que você tem um pouco mais de intimidade, você provavelmente vai encontrar um framework desenvolvido para aquela linguagem. O framework é um conjunto de módulos que você pode não utilizar todos os módulos, mas normalmente são muitos módulos. O framework é composto por vários módulos e todos esses módulos compõem um ambiente inteiro de desenvolvimento para você, que tem a grande parte do que você precisa para resolver um problema dentro de uma determinada área, que é o nosso caso aqui, vamos supor, um framework para desenvolvimento de back-end, ou um framework para desenvolvimento de front-end, ou vamos, por exemplo, dizer sobre visão computacional. Você tem o framework para desenvolvimento de software para visão computacional, para trabalhar com redes neurais, para trabalhar com inteligência artificial, para trabalhar com estatística. Então, para cada uma dessas áreas, você vai encontrar um framework, que dentro dele tem várias ferramentas, vários módulos, que você vai encaixando. Vamos supor que eu quero uma caixinha para trabalhar com tal coisa, tal coisa e tal coisa, e eu junto essas três caixinhas e no final eu desenvolvo meu software dentro desse ambiente, com esses módulos que eu escolhi utilizar. Aqui vocês podem ver, segundo esse site aqui, a gente tem esses 10 frameworks aqui que são os mais utilizados atualmente. Mas isso é muito difícil de se dizer, tá? Normalmente esses sites eles têm algum tipo de estratégia para definir, mas dependendo de qual que é a fonte sua, esses 10 frameworks aqui vão ser outros, entendeu? Não necessariamente são esses, mas todos esses aqui são muito, muito conhecidos. Desde o Ruby on Rails, ASP.NET, aqui vocês vão ver o Laravel, Vue, Django. Bom, tem vários aqui, tá? Esses aqui são os top frameworks, mas eu acredito que não sejam esses os principais hoje, tá? Eu acho que são outros. Mas de qualquer maneira, tem uma figurinha aqui só para ilustrar alguns frameworks que a gente encontra hoje para desenvolvimento web, tá? Bom, mas o que é framework então, né? Qual que é a vantagem dessa utilização de framework ou não? Para a gente ilustrar o que é um framework, vamos supor que, por exemplo, você precisa desenvolver um sistema e nesse sistema você tem requisitos que envolvam, por exemplo, suporte e autenticação. Você precisa ter autenticação ao seu sistema. Você, de alguma maneira, precisa fornecer cache de dados para você não precisar ficar acessando a base de dados toda hora. Você precisa ter acesso a rotas e views. A gente vai entender melhor o que é rotas e views durante a abordagem do framework Laravel, que a gente vai estudar, mas fica aqui como exemplo: envio de notificações por e-mail, upload de arquivos, notificações de eventos, o acesso à base de dados, tá? Então vamos supor que vocês tenham essas características para desenvolver, esses requisitos técnicos para desenvolver dentro do seu sistema. Com isso em mente, você pode escolher uma entre três opções, tá? Vamos supor que você queira desenvolver tudo do zero, você não quer utilizar nenhum software já pronto, nenhuma biblioteca já pronta, você quer utilizar tudo do zero, você quer desenvolver todo o seu sistema do zero. Essa é a sua primeira opção. A segunda opção sua é utilizar bibliotecas prontas, específicas para alguma coisa. Vamos supor que você queira trabalhar com e-mail e você quer usar uma biblioteca própria para se trabalhar com e-mail, tá? E a terceira opção sua é utilizar um framework. Vamos ver qual que é a diferença entre essas três opções, tá? A primeira delas, então, se você quer desenvolver tudo do zero, você vai ter que desenvolver a parte de camada de acesso a banco de dados, e-mail. Vamos supor que você queira fazer upload de arquivos, então você vai ter que trabalhar com storage, a parte de rotas, cache, sessões, eventos de segurança, que é a parte de autenticação e tudo mais. Tudo isso daqui você vai ter que implementar do zero, tá? Além disso, que essa parte sua que está relacionada a uma camada que a gente vai chamar de infraestrutura, que é essa camada mais externa aqui, você precisa implementar a sua aplicação, que é a parte do seu negócio em si. A sua aplicação ela não compreende rotas, ela não compreende cache. Isso daqui são requisitos
seu, tá? Requisito que na verdade não são do usuário em si, tá? Que a gente chama normalmente de requisito não funcional. Então a cache é utilizada para otimizar o acesso aos dados para não ficar buscando diretamente no banco de dados. Rotas são requisitos também não funcionais, porque é uma maneira simples de se encontrar e de se utilizar, por exemplo, vamos supor, em máquinas de busca. Trabalhar com sessões também normalmente não é requisito funcional, não é o seu cliente que vai pedir para você trabalhar com sessão. É a questão de segurança, né, que é o caso de login, por exemplo, você vai ter que implementar utilizando algum tipo de sessão. Então é algo que vem junto como um requisito não funcional. Eventos, enfim, a maioria do que você está vendo aqui, ó, se não falar quase tudo, são requisitos não funcionais. Mas eles compõem toda a infraestrutura do seu sistema. A sua aplicação de negócio está aqui dentro. É aqui dentro que vai ser implementados todos os use cases do cliente, tá? Todos os requisitos funcionais. Vamos ver aqui qual que é a vantagem da utilização da implementação de tudo do zero. Vamos supor que você queira implementar todo o sistema do zero. E qual que é a vantagem disso? O seu código, o código que você implementou, foi você que fez, então você tem todo o entendimento de tudo que tem lá. Você é o cara que manja de todo o sistema. Então qualquer tipo de problema você vai arrumar muito facilmente. Você sabe encontrar, na verdade, onde que está o problema. Mas a desvantagem de utilização disso é que você vai acabar fazendo um sistema que não tem muita maturidade. Você vai escrever o código do zero, às vezes, de alguma área que você não conhece. Vamos voltar aqui, ó. Por exemplo, você vai trabalhar com e-mail. Você vai ter que desenvolver todo o seu protocolo de e-mail, de acesso a e-mail, toda a interface do protocolo de acesso a e-mail. A parte do banco de dados, toda a parte de camada de interação com o banco de dados, segurança, sessões, tudo isso aqui vai ter que fazer do zero. E são áreas muito distintas, com coisas muito... cada uma com coisas muito específicas. Então, o risco que você corre de você encontrar um problema que você não pensou e nem sabia que existia é muito grande. Então, o seu código ele não vai ter maturidade, por exemplo, para ser testado, por exemplo, com ataques de segurança. Provavelmente você vai ter algum tipo de problema com isso, ou algum tipo de problema com banco de dados, e-mail, enfim. Cada uma dessas áreas pode gerar erros, tá? Seu código não tem maturidade. A segunda parte, a manutenção e atualização, toda a atualização e manutenção vai estar em suas mãos. Então, qualquer problema de atualização de segurança, ou problema vamos supor que vocês precisam atualizar um protocolo para continuar utilizando algum tipo de recurso, tudo isso vai estar em suas mãos. Você não tem ajuda de ninguém porque o código é seu. Então, é você que vai ter que dar todo o suporte a isso. E o tempo de desenvolvimento é muito grande, você vai ter que fazer tudo do zero, então o tempo que você vai gastar aqui vai ser imenso. Eu coloquei aqui 36 meses só para a gente ter uma ideia de quantidade, tá? Mas o código, a implementação disso aqui vai levar um tempo danado. Tá. Vamos partir para a próxima abordagem. Vamos supor que você queira utilizar bibliotecas. Então aqui você tem na parte do meio a sua camada de negócio, que é o que você vai implementar, que o cliente te mandou implementar, a parte de negócio em si, a parte de requisitos. E aqui você tem toda a sua infraestrutura e você vai utilizar bibliotecas para você implementar essa infraestrutura aqui. Vamos supor que essa biblioteca de segurança está pegando de alguém, banco de dados, acesso ao banco de dados você pode estar pegando de outra pessoa, e-mail, a parte de acesso ao e-mail você está pegando de outro. Então são bibliotecas distintas, cada uma para resolver um determinado problema. De fornecedores diferentes, tá? De grupos de fornecedores diferentes. E você vai precisar implementar aqui uma interface para você conversar com cada uma dessas bibliotecas para você poder utilizar o que elas têm. Vamos ver as vantagens disso. Você vai desenvolver muito mais rápido, tá? Do que se tivesse que implementar tudo. Eu coloquei aqui só para uma estimativa, né? 8 meses, né? Enquanto o outro é de 36. Isso aqui é uma coisa que eu coloquei, tá? Não tem nada a ver com nenhum tipo de estatística, é coisa minha, mas é só para a gente ter uma ideia de tempo, de abordagem de tempo aqui para a implementação utilizando cada um desses modos. Aqui você vai ter a liberdade total de escolher qual biblioteca você quer. Então, se você quiser utilizar uma biblioteca de segurança ou outra biblioteca de segurança, é você que tem a liberdade de escolher.
E normalmente são códigos bem testados e maduros. Então você vai pegar um código, dependendo da biblioteca que você usa, claro, né? Então você vai escolher uma biblioteca que tem bastante, normalmente que tem bastante usuário, que tem bastante gente gerando issue, que os issues estão sendo resolvidos, que são códigos atuais, tá? Então são códigos assim de bibliotecas mais confiáveis do que você pegar uma biblioteca que não foi atualizada há 3, 4 anos, que não foi atualizada. Então, dependendo da biblioteca que você escolhe, são códigos maduros que já estão rodando há anos, que já passaram por várias etapas de testes e que isso torna mais confiável a sua utilização. Bom, vamos às desvantagens aqui. Você é dependente de terceiros para atualizações e manutenções. Isso significa que se você tiver um problema, um issue de segurança, que você vai ter que lançar esse issue lá vamos supor, lá no GitHub do módulo que você está utilizando e esperar que alguém resolva para você ou você mesmo ir lá resolver e mandar a sua resolução para que eles coloquem essa resolução dentro do pacote final. A biblioteca não, às vezes, dependendo da biblioteca que você escolhe, ela pode ser uma biblioteca não muito utilizada. Então, ela pode ser uma boa candidata de descontinuação. Esse que é o grande problema de quando você utiliza dentro da sua aplicação um monte de biblioteca. Isso aqui sem falar nas atualizações, tá? Vamos supor, essa biblioteca aqui é dependente de uma outra biblioteca e esse aqui é dependente de uma outra biblioteca de uma outra versão. Então, você utiliza uma versão aqui, uma dependência aqui, você utiliza outra dependência aqui, isso pode dar um problema, tá? Pode dar um problema muito grande quando você tem muitas dependências aqui de bibliotecas. Essa desvantagem eu acabei não colocando aqui, mas acontece muito, principalmente quando você trabalha com... isso a gente vê bastante em JavaScript, tá? Que tem milhares e milhares de pacotes para resolver, de bibliotecas para resolver vários problemas. Então você acaba, dependendo da quantidade de biblioteca que você está utilizando aqui, pode ser uma dor de cabeça, às vezes você querer atualizar uma biblioteca, atualizar uma dependência dessas bibliotecas e gerar erros em várias outras. Isso aqui ocorre com bastante frequência, tá? Aqui, cada biblioteca, independente do seu propósito, fornece uma interface diferente para utilizá-la. Então, isso significa que se eu tiver uma biblioteca de segurança e for utilizar uma outra biblioteca de segurança, provavelmente vou ter que reimplementar essa camada aqui, tá? Essa camada que é a interface com o módulo de segurança. Mas aqui uma outra desvantagem também é que seu código precisa estar muito bem organizado para que, se caso você queira trocar esse pacote por outro, para que você reimplemente a menor quantidade possível de código da sua aplicação. Apesar de você estar dependente dessa biblioteca aqui, se você organizar bem o seu código, você não vai ter tanto risco de modificar alguma coisa dentro aqui para assegurar que essa troca de biblioteca seja bem feita, tá? Vamos partir agora para framework. Quando a gente fala de framework, normalmente cada framework ele é um composto de vários módulos. Então, eu quero resolver o problema de programação web para back-end. O que eu tenho dentro de um framework para back-end? Eu vou ter gerência de eventos, eu vou ter gerenciamento de sessões, eu vou ter protocolos de cache. Vamos supor que eu quero utilizar o main cache, ou quero utilizar o Redis, ou quero utilizar cache em disco. Então, são vários módulos diferentes que eu posso utilizar e que o framework vai me fornecer uma interface para a utilização de cada um deles. Vamos supor que eu quero utilizar rotas. O framework vai me prover. Eu quero trabalhar com upload de arquivos, mas eu quero escolher para onde eu quero fazer o upload. Vamos supor que eu quero fazer o upload para um FTP, ou eu quero fazer upload para o S3, tá, da AWS, ou quero fazer, por exemplo, upload para o meu próprio sistema de arquivo, ou utilizar a gCloud para fazer upload. Bom, tem várias opções. Eu quero tratar do storage, então o framework vai me fornecer esse módulo dentro dele, vai estar tudo incluso lá. Isso para tudo, tá? Para você trabalhar com e-mail, com banco de dados. Vamos supor que eu queira trabalhar com PostgreSQL ou MySQL, então ele vai me fornecer essa interface aqui para trabalhar com um ou com o outro, tá? E ele vai trazer tudo isso aqui para você. Então, e ele vai gerenciar também, cada um desses módulos aqui são módulos separados, que podem ou não fazer normalmente não fazem parte do core
principal do framework, tá? São módulos separados, mas que o próprio framework é ele que organiza e gerencia as versões e dependências desses módulos aqui. Então você não precisa se preocupar, por exemplo, se esse módulo de segurança aqui tem uma atualização nova que você tem que fazer, vai ser pegar a atualização do seu framework inteiro, que ele vai trazer junto a atualização desse módulo de segurança. Então é ele que vai cuidar de tudo isso para você. E vamos ver aqui um pouco das vantagens e desvantagens. Então a primeira vantagem aqui é que se você tiver um pouco de intimidade com esse framework, você desenvolve muito mais rápido do que a utilização de bibliotecas. Eu acabei colocando aqui a mesma quantidade de tempo de utilização de implementação da biblioteca, de utilização quando você utiliza bibliotecas, tá? Que foi a opção número 2. Mas dependendo da sua intimidade com o framework, esse tempo pode cair muito, tá? Porque como eu falei para você, aqui a gente tem quando você utiliza a biblioteca, cada biblioteca aqui ela traz um modo diferente de fazer interface. Já quando você utiliza o framework, ele vai ser a mesma, tá? Às vezes você vai utilizar um banco de dados, vai trocar para outro banco de dados, ou está utilizando Redis, vai trocar para Memcache, mas a interface aqui vai ser exatamente a mesma. Sua aplicação nem vai sentir essa troca, tá? Então você acaba desenvolvendo mais rápido do que se tivesse que implementar tudo, e também quando utiliza a biblioteca, tá? Aqui, por último, aqui eu coloquei quando você tem um framework que é bastante utilizado, eles são muito maduros e muito bem testados, porque eles são normalmente assim, os frameworks eles são mais utilizados do que as outras abordagens normalmente, tá? Eles têm uma ampla comunidade. E a maioria desses frameworks eles têm grande patrocínio de empresas de renome, como por exemplo a Google, ou a Netflix, a Microsoft. São empresas que patrocinam bastante frameworks de desenvolvimento, tá? Open source. Tem bastante dinheiro por trás disso. Então, por causa disso, a probabilidade de descontinuação falta de atualização desses frameworks é menor, essa probabilidade. Vamos às desvantagens. Na minha opinião, a maior desvantagem da utilização do framework é essa grande dependência do framework. Aqui, se você for ver, eu fiz um desenho aqui, o mesmo desenho praticamente para todos aqui, mas se você for ver bem, quando você utiliza um framework, você fica muito, a sua aplicação, a sua camada de negócio aqui dentro, fica muito apegada ao framework. Você precisa obedecer todas as regras do framework para poder utilizar ele. Ou seja, eu preciso herdar de tal classe para poder implementar meu banco de dados. Eu preciso implementar tal arquivo de segurança lá, tal arquivo de configuração para a utilização da parte de segurança. Eu preciso implementar tal interface para trabalhar com eventos, e por aí vai. Então, isso cada um numa pasta específica, por exemplo, tá? Então, essas são regrinhas que cada framework traz e acaba deixando a aplicação, que é a parte de negócio, muito ligada ao framework. Então, isso faz com que, se você quiser algum dia abandonar esse framework, vai ser muito difícil você tirar essa aplicação aqui de dentro. Você consegue tirar, aproveitar partes, tá? Mas é muito diferente do que se você bolar uma arquitetura, por exemplo, utilizando bibliotecas ou implementar o seu código do zero, tudo do zero. Então, essa dependência aqui é muito grande. Você desenvolve o código muito mais rápido, você tem toda uma comunidade por trás desse framework aqui que está testando, que está resolvendo problemas, que está atualizando, mas por outro lado você tem essa grande dependência desse framework. É difícil você tirar essa aplicação aqui de dentro. Na minha opinião, esse é a maior desvantagem de utilização do framework, mas isso depende muito do que você quer fazer, depende muito da sua aplicação. É isso que eu acabo falando aqui, tá? Que você vai ter muita dificuldade para reaproveitar seu código. Vamos supor que você queira trocar para outro framework ou utilizar tudo do zero, quer trocar cada uma desses modos por bibliotecas, enfim. Vamos supor que você quisesse tirar seu código daqui, essa dependência é muito grande, você vai acabar não conseguindo, dependendo do sistema, fazer isso, tá? Mas
pode ser muito compensatório você utilizar um framework que tem grandes empresas de renome, uma comunidade muito grande, resolvendo problemas e gerando atualizações, tá? Porque o que você vai ter, às vezes, de ganho aqui, compensa qualquer probabilidade de você querer tirar, provavelmente que você não vai querer fazer, tirar essa aplicação aqui de dentro, tá? Bom, quando eu devo utilizar ou não devo utilizar framework? Normalmente você utiliza frameworks quando você tem, normalmente em sistemas muito grandes, que você quer aproveitar bastante coisa. Vamos supor que você tem módulos de e-mail, que não foi o caso aqui, né? Eu falei para vocês de vários módulos que eu queria utilizar. Banco de dados, e-mail, storage, rotas, cache, sessões, eventos, segurança. E esse framework me fornece tudo isso. Out of box, né, que a gente chama de tudo lá pronto, é só utilizar. Então, nesse caso aqui, eu posso utilizar. Mas vamos supor que na minha aplicação eu só quisesse um e-mail. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso mandar um e-mail e essa vai ser minha infraestrutura. A única coisa que eu preciso é e-mail. Não compensa você pegar um framework aqui só para você utilizar e-mail. Compensa mais você implementar o seu código e colocar uma biblioteca, por exemplo, para gerenciar o e-mail, para controlar toda a parte de protocolo de acesso a servidores de e-mail para você. Então, a utilização ou não de frameworks vai depender muito dos requisitos da sua aplicação. Vai depender muito da infraestrutura que você precisa e se o framework possui ou não essa infraestrutura. Então essa que é a grande sacada aqui qual que é a abordagem que você vai utilizar, tá? Dependendo, às vezes você pode começar a fazer tudo do zero. Vamos supor que você só precisa de um login. O login você consegue implementar todo do zero. Você vai implementar a camada de negócio e o login. Sessões você também consegue utilizar tudo do zero. Cache utilizar do zero. Não, cache na verdade não. Você vai precisar às vezes de uma aplicação, main cache, Redis, enfim. Mas isso tudo depende do que você precisa fazer dentro da sua aplicação, tá? Bom, qual framework que a gente vai trabalhar? A gente vai utilizar o framework Laravel, tá? Que é o framework PHP. Por que eu escolhi o Laravel? Bom, a gente já viu a linguagem PHP e linguagem PHP hoje ainda, tá? Aqui vocês podem ver no W3Tex, que ele ainda tem 80%, né, é uma das linguagens, de todas as linguagens, a linguagem que mais domina a web. 80% dos sites ainda são desenvolvidos em PHP, tá? Isso aqui é informação desse mês. E além disso, o porquê do Laravel em si, né? Já que a gente está falando da linguagem mais utilizada para programação web, que é PHP, qual que é o framework então dentro de PHP que é o mais utilizado? Aqui eu abri o Google Trends e coloquei um nome dos maiores frameworks PHP junto do Laravel. Então vocês podem ver que isso aqui é dados de 10 anos, tá? De 10 anos. Então vocês podem ver que o Laravel aqui, aqui foi mais ou menos a época que o Laravel foi criado, tá? Ele está subindo aqui. Antes, quem mais dominava o mercado era o CodeIgniter, CakePHP e também tinha o Zend. Esses eram grandes frameworks na época, tá? que dominavam o mercado aqui há 10 anos atrás. Mas quando o Laravel surgiu, vocês podem ver que todos eles aqui começaram a decair, tá? A utilização deles começaram a decair. O Laravel hoje domina o mercado de frameworks da linguagem PHP, tá? Chega a quase 100% aqui, 90 e tantos por cento, se não me engano, de utilização. E o framework PHP, o framework Laravel hoje é muito organizado. Se vocês olharem o código dele, é um framework que utiliza programação orientada a objeto, ele utiliza padrões de projeto, ele é muito bem testado, muito bem organizado, muito intuitivo de se utilizar. A curva de aprendizado dele no início é um pouco lenta, um pouco íngreme, mas depois vocês vão ver que isso vai compensar quando vocês forem fazer o sistema de vocês, porque ele tem muita feature, tem muita coisa boa, muito módulo dentro dele, tá? Então é isso, pessoal. A gente se vê nas próximas aulas agora, onde a gente já vai entrar no framework em si, na parte de instalação e utilização do Laravel.